Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estou fazendo um mini curso sobre a carta de Paulo aos Coríntios. A proposta desse mini curso é vermos os problemas que a igreja de Corinto enfrentava, fazer uma comparação com os problemas que a igreja de hoje também enfrenta. E assim como Paulo deu soluções para os problemas daquela igreja, a gente possa aplicar também as mesmas soluções para a igreja de hoje, ou seja, a igreja do passado e a igreja do presente é o foco do nosso estudo, principalmente nessa carta de Paulo aos Coríntios, que foi uma das igrejas que ficou muito evidenciado muitos problemas internos dentro da igreja. Se você chegou agora nesse vídeo e não acompanhou desde o início essa série de estudo, esse curso bíblico sobre a carta de Paulo aos Coríntios, recomendo você assistir a primeira e a segunda aula. Na primeira aula eu faço uma boa introdução sobre a cidade de Corinto, sobre a igreja de Corinto. Na aula anterior nós abordamos já alguns aspectos muito importantes da relação que Paulo tinha com a igreja de Corinto e hoje nós vamos já tratar dos problemas principais que está havendo ali, além dos problemas pessoais que Paulo teve, como nós estudamos na semana passada, existiam outros problemas que chegou ao conhecimento de Paulo e ele precisa dar respostas a esses problemas. E hoje nós vamos analisar sobre a questão das divisões da igreja de Corinto. Existiam divisões internas, partidarismos. Algumas traduções trabalham com o termo facções. E Paulo vai ressaltar essas questões, vai dizer quais são os problemas que estão por trás disso e apontar, claro, algumas soluções. Então, nós vamos acompanhar esse estudo hoje. Eu convido você a ler comigo esse texto, você na sua casa. Se quiser abrir a Bíblia, pode abrir a Bíblia, mas eu vou colocar sempre os textos aqui para você acompanhar comigo, até para que a gente leia na mesma versão. O texto inicial que eu vou ler é de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 ao 13. Acompanhe a leitura comigo. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Esse é o texto inicial para a nossa reflexão sobre as divisões que aconteciam na igreja de Corinto. Mas antes de darmos prosseguimentos, vamos fazer uma oração inicial, pedindo a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor, para compreendermos esses textos, sermos edificados, exortados e, quem sabe, até corrigidos quando a gente acaba fazendo também algum destes tipos de erros que aconteceu nessa igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela oportunidade que tu me dás, Senhor, de poder abrir a Bíblia e estudar com meus irmãos. Para que esse estudo seja frutífero, edificante, nós pedimos auxílio do Espírito Santo. Que ele que inspirou Paulo a escrever e a exortar a igreja de Corinto, ele seja aquele que seja o intérprete para cada um de nós, trazendo luz e compreensão aos nossos corações e mente, para que assim, Senhor, esse estudo seja dirigido pelo próprio Espírito. Então fala a mim, fala aos meus irmãos, ó Pai, e assim todos sejamos edificados. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós observamos nessa igreja que, apesar de que ela se considerava uma igreja espiritualizada, no capítulo 3, versículo 1, Paulo aborda muito essa questão que essa igreja se achava cheia do Espírito, cheia de dons espirituais, eles se consideravam muito espirituais. No entanto, era uma igreja que
ela estava vivendo uma divisão interna, a ponto de essa igreja começar a tentar se dividir em pedaços. E se ela fosse de fato as vias de uma divisão, seriam 4 divisões no mínimo. E isso é muito triste para a vida de uma igreja. Uma igreja que seja a de Corinto, seja a nossa igreja de hoje, seja igreja de qualquer época, tem que primar sempre pelo amor. Tem que primar por aquilo que Paulo acabou de dizer quando lemos que nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer, temos que estar unido de mente e de coração. Isso é difícil, estar unido de mente e de coração, sendo que as pessoas têm opiniões diferentes? É possível. É possível quando você, quando todas as pessoas dentro de uma igreja, elas seguem a palavra de Deus. Quando elas estão afinadas com os ensinos de Jesus. E aí já não é a minha opinião, nem a opinião de outro. É aquilo que o Senhor diz. E é isso que Paulo queria para a igreja de Corinto. Que eles amadurecessem no conhecimento do Senhor. Que eles amadurecessem e chegassem a ter a mente de Cristo. Porque aí seria, né, uma igreja toda pensando como Jesus. Então essa igreja de Corinto, uma igreja que se achava espiritual, mas, no entanto, passava por esses sérios problemas. E essa igreja ela se torna para nós um alerta para todas as igrejas em todo o mundo. E aí nós precisamos entender que divisões essas, se essas divisões que aconteceram lá na igreja de Corinto acontecem na igreja hoje, e o que nós podemos fazer para tentar, resolver esse problema. Então nós vamos observar na igreja de Corinto que, a princípio, parece haver divisões de ordem teológicas, divisões sobre questão de culto à personalidade. Sim, existia essas divisões de culto à personalidade. Tinha divisões a respeito da questão do status social, ou seja, existia ricos e pobres, existia senhores e escravos nessa igreja. Então ela tinha esses fossos, esses abismos relacionados às condições financeiras e condições sociais. E tinha outras divisões também, ocasionadas por quem era mais espiritual do que o outro. Nós vamos abordar então cada uma delas e ver o que Paulo está se referindo. Então, por exemplo, nas divisões teológicas, a gente observa no texto que nós lemos que as pessoas vinham com essa de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sabe? Fica essas divisões. E aí existia uma certa compreensão entre essas pessoas sobre como é que pensava cada apóstolo. Então, por exemplo, alguns poderiam chegar a pensar que Paulo era, por exemplo, uma espécie de liberal, né? Porque Paulo era o apóstolo da graça. Já Pedro, que era um apóstolo mais para os judeus mesmo, né? Tanto que o próprio Paulo chega a dizer, né, que Pedro ele era o apóstolo da circuncisão e ele da incircuncisão. E tinha o Apolo, que era de Alexandria, e isso tem um fator muito importante. Então quero ler com você 2 textos. O primeiro deles é Gálatas capítulo 2, versículo 7, onde Paulo fala sobre essa questão, que diz: quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Quando Paulo faz essa referência, ele diz que ele recebeu da parte do próprio Senhor, inclusive, essa incumbência de ser o apóstolo dos incircuncisos, ou seja, daqueles gentios que não são judeus. E aí a dinâmica de trabalhar, claro, com um gentio é diferente da dinâmica de trabalhar com um judeu. Na aula passada eu falei sobre isso, e quando o judeu se convertia, ele precisava abandonar somente alguns pontos a respeito da antiga aliança, que era principalmente as questões cerimoniais, sacrificiais, porque Jesus já substituiu tudo isso. Mas outras práticas eles podiam continuar fazendo, por exemplo, questão de costumes culturais e guarda de sábado, todas essas coisas. Mas os gentios não eram obrigados a isso. Então, por isso que fica essa divisão aí entre Pedro e Paulo, né? Um é para pregar aos judeus, que vai ter toda uma dinâmica, e outros aos gentios. Aí, pelo fato de Paulo ser
o apóstolo dos gentios, onde ele não obrigava os gentios a ter que obedecer um monte de regras judaicas, ele poderia ser chamado aquilo que nós chamamos hoje, porque esses termos não existiam no passado, ele podia ser chamado de uma espécie de liberal, ou seja, né, ele permitia que as pessoas vivessem sem a prática daquele legalismo judaico. Tanto que, de fato, Paulo precisa até abordar muito bem essa questão da liberdade em Cristo quando ele escreve aos Gálatas. Também aos Coríntios ele fala sobre essa questão, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, mesmo ele sendo apóstolo dos gentios, mesmo existindo uma certa liberdade em relação à lei, mas claro que essa liberdade conquistada em Cristo Jesus não poderia virar aquilo que em Gálatas vai chamar de libertinagem. Ou seja, temos a liberdade, mas não para viver de qualquer jeito. Nós temos uma liberdade relacionada ao pecado. O pecado escravizava. E Cristo nos dá uma liberdade para que assim nós possamos agradar a Deus, ter condições, inclusive, de viver essa prática quando andamos no Espírito, né? Porque quem não tem o Espírito de Deus, quem continua sob a escravidão do pecado, pode querer fazer o bem, pode querer agradar a Deus, mas não consegue. Então ela alcança uma liberdade no Espírito para poder obedecer aos princípios da vontade de Deus. E esse experimenta a quão boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já os judeus, quando eles se convertiam, eles também ganhavam certa liberdade. E aí a liberdade era relacionada à lei. Tinha muitas coisas da lei que eles não precisavam mais obedecer. Alguns obedeciam por questão de costumes mesmo. Não é? Por exemplo, as regras alimentares. Era uma coisa que muitos continuaram optando por essa questão. Já outros tinham liberdade para não precisar fazer isso. Por exemplo, quando Pedro ele é interpelado pelo Senhor para poder depois ir à casa de Cornélio, primeiro o Senhor faz um trabalho pedagógico com Pedro, fazendo vir, através de uma visão, né, um lençol cheio de animais que eram considerados pela lei judaica animais impuros. E a voz do céu, a qual Pedro está tendo a visão, diz para ele assim: mata e come. E aí Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, entrará alimento imundo na minha boca. E aí a voz diz o seguinte: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, ali é uma questão pedagógica onde o Senhor está dizendo o seguinte: você está livre da lei e pode comer esses alimentos. Não é? Só que, na verdade, aquilo era também uma lição pedagógica para Pedro, saber que quando ele fosse, né, convidado para entrar na casa de um gentil, que ele considerasse a questão de ir sem preconceitos, sem considerar aquela casa de imundos, porque era assim que os judeus viam os gentios. Os judeus chamavam os gentios às vezes de porcos, que era o animal mais imundo da sua, né? Que era o mais proibido das regras alimentares. E aí, quando Pedro é interpelado pelos enviados de Cornélio para ir, então ele entende que ele tem que ir lá. E mais ainda, quando Pedro chega lá e prega o evangelho, ele vê o Espírito Santo de Deus descendo sobre aquelas pessoas, se batizando todas elas. Todas elas começam a receber do Espírito Santo, e aí ele entende que, de fato, o Senhor também veio para os gentios. E aquela visão lá era simbólica, mas mesmo sendo simbólica, já traz entendimento de que o Senhor lhe considera puro todas as coisas. E aí Paulo aos Coríntios diz isso: todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, quando não existe malícia, quando não existe uma má intenção em certas coisas, aquilo é considerado lícito, é considerado puro. E aí, qual vai ser a regra que Paulo vai colocar? É a questão de que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, porque nem todas as coisas edificam, é isso que Paulo diz. Então, o padrão para que a gente viva essa liberdade que Paulo está ensinando aos gentios é justamente essa questão. A gente perguntar: aquilo que eu quero fazer glorifica a Deus? Edifica? Traz de fato um benefício
que seja de ordem até espiritual para mim ou não. Então, apesar de que Paulo poderia ser considerado, como na nossa linguagem hoje, de um teólogo liberal, na verdade ele não era tão liberal assim, mas era uma má compreensão que se tinha. E a igreja de Corinto tinha essa má compreensão a respeito dele. Já Pedro, né, ele, por ser um bom judeu, ele praticava ainda muitas regras judaicas. Paulo chega até uma vez a corrigir Pedro diante de muita gente. Porque Pedro estava num lugar, Paulo estava presente, e ele se comportava ali, no meio dos judeus, como um bom judeu. Mas quando ele estava lá, isolado com os gentios, ele se comportava até como um gentil. Então ele estava fazendo um jogo duplo, e Paulo se irrita com esse jogo duplo dele, e diz assim, não, olha, você tem que ser íntegro, você não pode ser assim. Siga as suas convicções, daquilo que você aprendeu de Jesus Cristo. Mas esse jogo duplo de Pedro era por conta justamente dessa questão, de que entre os judeus, de fato, ele como judeu também, ele acabava vivendo todas aquelas regras. Então ele não se sentia livre de fato da lei totalmente. E acabava praticando ainda muitas coisas relacionadas à lei, salvo aquilo que Jesus já tinha cumprido, que era a questão cerimoniais e sacrificiais. Porque não se pode mais matar animais, né, fazer sacrifício de animais, porque Jesus já foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e Jesus já cumpriu o sacrifício perfeito. Né? Aí, por outro lado, você tem o Apolo. Aí eu quero ler um outro texto com você de Atos 18, 24, que lá diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O que eu quero ressaltar nesse texto é o fato de que ele, sendo judeu, mas ele era natural de Alexandria. O que isso tem de importante? Tem de importante na história da filosofia. Na história da filosofia, Alexandria, que foi fundada pelo Alexandre o Grande, ela ficou sendo uma espécie de uma capital da filosofia. Ou seja, muitos filósofos, muitas escolas filosóficas foram fundadas ali. Por exemplo, na época dos apóstolos, existia ali um grande filósofo judeu que ficou conhecido em toda a história da filosofia, chamado Filo, e aí olha só, Filo de Alexandria. O que isso tudo quer dizer? Alexandria, por ser uma espécie de cidade intelectual de filósofos, ela tinha suas escolas filosóficas e as suas formas de interpretar textos. A que ficou mais famosa entre essas formas de interpretar texto é a alegoria. Então, Apolo, ele tem uma tendência alegórica de interpretar as coisas. Né? É por isso que alguns chegam até a dizer que talvez Apolo tenha sido o escritor de Hebreus, porque o autor de Hebreus ele faz uma leitura alegórica da antiga lei, da antiga aliança, sempre apontando para Cristo Jesus. Né? Então ficou famosa essa forma de interpretar texto e essa forma de pregar alegoricamente. E Apolo, como diz os textos, ele era um homem eloquente, poderoso no conhecimento das escrituras e usava muito dessa forma de interpretar de forma alegórica. E isso agrada um grupo de pessoas ficam muito bem satisfeitas. Lembre-se que Apolo, como falei nas outras lições, ele passou pela igreja de Corinto, ficou um tempo ali, pregou um tempo ali e quem sabe ele conseguiu assim agradar um grupo de pessoas ali, principalmente porque Corinto era também uma cidade grega, né? Ela tinha uma formação grega. Então, Corinto também tem esse quê de gosto pela filosofia e por essas correntes filosóficas. Se chega uma pessoa que tem essa mesma corrente de pensamento, de interpretação de texto, claro, essas pessoas vão se assentar aos pés delas e aprender com elas. E foi isso que aconteceu com Paulo. Então, por conta dessa questão, você tem essas divisões teológicas, né? Uma das primeiras divisões aí, que é a respeito
dessas três figuras, cada um com uma linha, né? Cada um com um jeito, um perfil, e grupos que se identificavam com um deles iam criando divisões. Aí eles batiam boca com certeza uns com os outros, dizendo, mas Pedro diz isso, aí o outro, não, Apolo diz aquilo, né? E ficava essa divisão interna entre eles. Mas não era a única divisão, nós vamos ver também que existe uma outra divisão que é do culto à personalidade. E aí eu quero ler com você dois textos, de Atos 18, 24 e 2 Coríntios 11, 6. O primeiro diz o seguinte, Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O segundo texto, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. O que nós vemos com essas duas passagens aqui é que esses dois homens, tanto Paulo quanto Apolo, que tinham um grupo que se identificava com eles, gostavam deles, né? Tinha uma característica. Uns gostavam do Apolo por conta da sua capacidade de oratória. O texto de Atos diz que ele era poderoso nas Escrituras e o sentido que isso traz no original é essa capacidade retórica que ele tem. Lembra que eu acabei de dizer que a cidade de Corinto é uma cidade, né, grega, e uma das características da cidade gregas é que além de filosofia, correr ali pelos corredores da cidade, mas também é uma cidade idólatra. Então existia culto a personalidades, aos mestres. Existia aqueles mestres do pensamento, da filosofia, formavam escolas e existiam os seguidores dessas pessoas. A ponto de quando essas pessoas morriam, eram batizados no nome dessas pessoas, templos, bibliotecas, faziam estátuas a essas pessoas. Então existia culto à personalidade, isso era um hábito do Corinto e dos gregos em geral, também dos romanos. E aí essas pessoas, quando entram para a igreja, levam esses costumes junto. E quando ela encontra na igreja alguém com quem ela se afina, com quem ela se identifica, acaba também cultuando essas personalidades. Imagina, né? O grego gosta de retóricos, né? De grandes oradores, e chega justamente Apolo, que era esse grande orador, né? Esse grande orador. O homem que usava de retórica, o homem que era da escola alexandrina, que tem ali uma capacidade extraordinária. Se você pensar em outros alexandrinos, né? Além de Filo de Alexandria, que era um grande filósofo judeu, você tem, por exemplo, também Atanásio, que lá no século IV vai ser uma pessoa crucialmente importante para as discussões a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a sua dupla natureza, a natureza 100% humana, a sua natureza 100% divina. Atanásio vai ser importante para a consumação do que é o cânon do Novo Testamento. Ele era um homem muito sábio, um grande pensador, um grande orador, né, de centenas de pessoas que faziam parte do Concílio de Nicéia, por exemplo. Ele foi o que mais se destacou naquele concílio, dado essa capacidade retórica e de sabedoria que ele tinha. Você vai ter outros, Orígenes também, né? Então, eu estou trazendo aqui para você só ter uma ideia da importância que eram esses pensadores de Alexandria, sendo eles, inclusive, cristãos. E aí, se a cidade de Corinto tem tendência a esse culto à personalidade, também fizeram culto à personalidade. Por isso que eles ficam dizendo, eu sou. Porque eles adotaram essas figuras, né, como Apolo, como Pedro, como Paulo, como essas figuras importantes, imponentes. Existia até uma expressão grega a respeito de algumas pessoas, né? Eles intitulavam algumas pessoas que era theoi antropoi. Theoi antropoi eram homens divinizados, porque eles realmente divinizavam esses mestres do pensamento, esses grandes oradores. E aí, por outro lado, se Apolo era assim, Paulo não era assim. Nós temos hoje um entendimento muito grande, né? A gente tem, a respeito de Paulo, né? Nós temos um carinho muito grande por Paulo. Existem muitos teólogos que até se intitulam paulinos, porque estudam muito a carta de Paulo,
né? São especialistas em Paulo, e aí por conta disso também romantizam muito a figura do apóstolo Paulo. Mas o que nós encontramos nas duas cartas de Paulo aos Coríntios é de que ele era um homem que tinha uma inteligência muito grande, ele tinha um conhecimento muito grande realmente, né? Ele mesmo reconhece isso. Aos Efésios ele chega a dizer que os mistérios que outrora estavam ocultos, ele tomou conhecimento. Aos Coríntios ele chega até a dizer o seguinte: olha, para que eu não me orgulhasse, não me ensoberbecesse do conhecimento e das revelações que eu recebi, né, o Senhor me deu um espinho na carne, ele permitiu um espinho na carne, né, para que ele não se orgulhasse disso, né, não ficasse soberbo, arrogante por conta das revelações do conhecimento que ele teve. E aí ele demonstra esse conhecimento ao escrever. Então Paulo ele era muito sábio, muito eloquente ao escrever, mas pessoalmente, pregando, ele não era tão eloquente assim. Então alguns chegam a dizer que Paulo ele era fraco, pessoalmente falando. E o próprio Paulo reconhece isso quando escreve aos Coríntios, né? Ele faz esse reconhecimento, né? Mesmo porque também quando você vai ler de novo 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo chega a dizer assim que ele estava com muito temor e tremor. A gente não sabe quais são as razões que Paulo estava com esses receios, com esses medos, o que foi que ocasionou tudo isso. Então, realmente, ele chegou meio fraco, digamos assim, na cidade de Corinto. Ele já tinha feito 2 viagens, né, à cidade de Corinto, e nessas 2 vezes a impressão pessoal que Paulo causava não era tão impactante. Mas aí quando ele escrevia, era aquela eloquência, era aquela força, né? E as pessoas comentaram sobre isso. Então você tem essas 2 figuras bem distintas uma da outra, né? Um que tem muito conhecimento, que era Apolo, né? Que era um filósofo, um homem que usava todas as retóricas gregas e romanas, encantava as pessoas com a sua prédica, com a sua pregação, e Paulo, que só era um grande pensador, né, que tinha uma sabedoria e uma revelação especial, mas que só se transparecia nos textos, não pessoalmente. Né? Tanto que, por exemplo, um dos textos que as pessoas elogiam muito Paulo é aquele texto lá de Atos 17. Em Atos 17, ele faz aquele discurso que a gente lendo acha muito bonito aquele discurso. Né? É um discurso com muita sabedoria, com muito capricho, mas talvez ele não tenha usado de retórica naquele discurso. A ponto de que, apesar de ter conhecimento, mas não tinha todo aquele jogo da oratória, aí ele não convence muitas pessoas. O texto mesmo de Atos 17 aparece isso, que quando ele começou a falar, principalmente a respeito da ressurreição, aí o pessoal não queria mais ouvir ele. Então, meia dúzia só de pessoas ali, e olha que o aerópago cabia milhares de pessoas, né? Mas umas meia dúzia de pessoas é que vai querer continuar bater um papo com ele. A maioria vai embora. Ou seja, a gente lendo o texto parece maravilhoso o discurso, mas talvez esse discurso não tenha vindo carregado com aquela questão retórica. Nós, seres humanos, temos muito dessa tendência, né, de admirar realmente, porque de fato, quando um orador usa de retórica, de todas as ferramentas da oratória, eles criam impactos, eles emocionam. Né? Um bom discurso não é só transmissão de conhecimento. Um bom discurso é aquele que mexe conosco. Porque geralmente, e os estudiosos dizem isso, a gente só realmente aprende alguma coisa quando a gente tem uma experiência com aquele conhecimento. E essa experiência vai ser transmitida pelo orador através de ele mexer com os nossos sentimentos. Então ele vai trazer uma história, vai trazer um testemunho, ele usa tons de vozes diferentes para cada momento, então ele sabe qual é o tom certo para cada tipo de fala que ele vai ter. E aí ele impacta a pessoa. E as pessoas se sentiram impactadas por Apolo. Apesar de que
Paulo não tinha toda essa oratória, mas ele impactou alguns com seu conhecimento, né? Com a sua habilidade, né, de trazer um conhecimento particular, pessoal, da pessoa de Jesus Cristo, que foi uma revelação do próprio Senhor. Isso ele diz aos Gálatas, ele diz em Coríntios também, né, de que o que ele recebeu não foi dos apóstolos, não foi de ninguém, foi do próprio Senhor. E isso tinha uma relevância. E por isso ele também, né, acabou caindo na graça de algumas pessoas. E tinha aqueles que gostavam de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele era, digamos assim, o líder dos apóstolos. Ele caminhou com Jesus. Ele foi o proeminente entre os 12 apóstolos e as pessoas gostam disso também. Né? Ele sendo uma espécie de fundador, né? Porque de fato lá em Atos dos Apóstolos, quando fala do Pentecostes, quem se levanta, quem faz o primeiro sermão pós-ressurreição de Jesus é Pedro. 3.000 almas se convertem. Então existia essa liderança forte de Pedro e isso agradou algumas pessoas da cidade de Corinto, porque via nele, de fato, ali o líder entre os apóstolos, né? Agora tinha um outro grupo, né, nessa questão que alguns teólogos chegam a dizer que seria talvez o grupo mais problemático. A gente tem que saber fazer muito bem uma leitura, tem que ter muita sabedoria na leitura dessa questão, porque a gente pode cair em erros também, que são aqueles que eram chamados de os de Cristo, né? O texto diz que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. Alguns teólogos, alguns pregadores chegam a dizer que esse grupo era, digamos assim, o pior deles, porque era aqueles que não se submetiam à autoridade de uma liderança apostólica. Eram pessoas que diziam o seguinte, não, eu não sigo ninguém, só sigo a Jesus. Isso pode ser interpretado de duas formas, né? A primeira forma é aquela pessoa que realmente não gosta de se submeter a ninguém, não gosta de obedecer ordens de ninguém, não gosta de estar debaixo da liderança de ninguém. É pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que têm problemas com lideranças, inclusive, porque elas mesmas querem ser líderes, não só de si mesmo, mas dos outros também. E essas pessoas acabam criando problemas dentro da igreja mesmo, né? Elas acabam sempre contrariando a liderança da igreja, contrariando o pregador, trazendo discórdia, colocando irmão contra irmão, fazendo a cabeça das pessoas para ir contra o seu líder. De fato, essas pessoas é um problema. E essas pessoas arrogam dizendo assim, não, que eu sou de Cristo, eu só sigo a Jesus, né? Essa é uma interpretação, mas existe uma outra interpretação também, que aí é essa mais positiva. A interpretação é de que é uma pessoa que se submete à liderança, reconhece lideranças instituídas pelo Senhor, mas são pessoas que, mesmo tendo líderes, elas fazem uso da palavra de Deus e compara tudo com a palavra de Deus. É uma pessoa que não se deixa levar pelos falsos discursos, pela liderança carismática de alguém, né? Apesar de que ela se submete à autoridade de alguém que Deus constituiu como líder, mas ela também fica ali tomando cuidado para saber se esse líder está seguindo a palavra de Deus. Então, quando esse líder, né, erra, comete erros ou está querendo conduzir o povo de Deus para um caminho errado, essa pessoa, antes de tudo, por querer seguir fielmente a Jesus, ela diz não. E essa figura é importante dentro da igreja, né? A primeira não, a primeira tem que, né, ser trabalhada, tem que ter até misericórdia dessas pessoas, porque às vezes elas complicam muito a vida da igreja, né? O primeiro grupo, que são das pessoas que não gostam de submeter a autoridade de ninguém, né? As pessoas têm que ser trabalhadas, mas o segundo grupo, que é o dos que se submete à liderança, mas que antes de tudo ela está preocupada em seguir realmente Jesus, essas é essenciais na igreja. Por quê? Porque nem sempre o líder está certo. E principalmente existem líderes, infelizmente existem líderes, que eles mesmos não são fiéis a Jesus.
Eles mesmos são pessoas que estão na liderança por interesse pessoal, por vaidade. São pessoas que gostam de liderar, gostam de mandar nos outros. E às vezes elas não estão afinadas nem com o evangelho. Exploram o povo, né? Exploram o povo financeiramente, manipulam a vida das pessoas. Nós estamos vivendo um momento agora, né, que é bem complicado. Nós temos lideranças evangélicas hoje que se infiltram no meio político partidário e manipulam a igreja para votar em candidatos. Manipula a igreja para votar até em si mesmo quando eles, os pastores, são candidatos. Né? Esse tipo de liderança ela pode ser tóxica. Esse tipo de liderança pode ser uma liderança, vamos colocar nos termos bíblicos, né, que Jesus chama de mercenários. O mercenário, ele não está preocupado com o rebanho de verdade. Ele só vê o rebanho como fonte de lucro. Ele vê o rebanho somente como um degrau para ele subir a sua carreira e conquistar alguma coisa. Nós vivemos tempos assim, como existiu no passado. Na época de Paulo, existia, já estava começando a florescer os gnósticos e outros tipos de lideranças que só queriam saber da igreja para se favorecer. Tanto que Paulo chega a escrever, quando ele escreve a Timóteos, que a fé está sendo fonte de lucros. Então as pessoas estavam usando a fé como fonte de lucro. E quando existe essa liderança assim, esses que estão dentro da igreja, que são os de Cristo, nesse sentido positivo, são pessoas que vão dizer, peraí, Cristo não agiria assim? Não é assim que a palavra do Senhor recomenda? Então não se deixa levar, não é, por esses líderes mal intencionados. Então por isso que eu digo que nós temos que ter muito cuidado na interpretação desses que se diz eu sou de Cristo. Pode ter o lado, pode ter essas pessoas no sentido negativo e pode ter essas pessoas no sentido positivo. E o ideal é que nós mesmos alcancemos certa maturidade para entender essas coisas e principalmente a respeito de nós mesmos. Quando Paulo vai tentar resolver esses dois problemas, que é tanto da divisão teológica quanto da divisão por conta do culto à personalidade, Paulo vai dizer o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Senão servos, usado por Cristo para vosso bem. Ou seja, ele está dizendo assim exatamente isso. Paulo, Apolo e Pedro foram instrumentos de Deus somente. Que diante daquilo que eles fazem para Deus, né, nós devemos ter reconhecimento e respeito àquilo que eles fazem. Mas essas próprias pessoas, elas nunca apontam para si mesmas, porque os verdadeiros servos do Senhor, eles nunca apontam para si mesmos, eles apontam sempre para Cristo. Eles estão sempre fazendo Jesus sendo conhecido e Jesus somente sendo adorado. O verdadeiro líder cristão não é aquele que faz seguidores para si, ele faz seguidores para Jesus. Ele não está preocupado em fazer discípulos para si, ele faz discípulos de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, cada um, quando estiver construindo, cuide da forma como está construindo. Ele diz assim, olha, ninguém pode construir a partir de um outro fundamento a qual não seja Jesus. Então ele diz assim, eu como um bom construtor, eu construo a partir dos fundamentos. E o fundamento é Jesus Cristo. E aí ele cuida assim, ó, e cuide para que você saiba usar os materiais corretos nessa construção. Porque se você constrói com pedra, com coisas que são sólidas, essa edificação persiste. Mas se você constrói com materiais fracos, essa construção perece. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Essa construção é a questão doutrinária, é a nossa mensagem, é o evangelho que nós pregamos.
Esse evangelho ele se solidifica, ele se fortalece quando é realmente na palavra de Deus. Mas quando foge da palavra de Deus, tudo que a gente está tentando construir, ele é frágil. Vem a adversidade e desaba. Então, Paulo traz para nós essa compreensão de que, ok, existe pregadores que pregam de forma diferente, tem pregadores que são mais impactantes que outros, eles têm pontos doutrinários que divergem um do outro, tudo bem. Mas você está seguindo a Jesus Cristo, o principal fundamento. Esses são somente instrumentos de Deus. Respeite-os enquanto eles pregam a palavra de Deus, enquanto eles são fiéis. E Paulo exalta muito essa questão da fidelidade no ministério. Enquanto esses homens são fiéis a Deus, eles merecem todo o nosso respeito, merecem a nossa oração, nossa intercessão, para que Deus continue os usando poderosamente. Mas sempre também examinando nas Escrituras aquilo que eles pregam e aquilo que eles fazem. E nós podemos conhecer a árvore pelos seus frutos, Jesus disse. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E aí Paulo prossegue, porque ainda vai ter outro tipo de divisão na igreja, que é a divisão social. Existiam classes sociais diferentes dentro da igreja de Corinto. Existia ricos e existia pobres, existia senhores e existia escravos. Aí eu quero ler com você um texto de 1 Coríntios 11, do versículo 20 ao 22, que vai ressaltar um pouquinho essa questão. Lá diz o seguinte: quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha só o que esse texto está trazendo para nós. Existia uma divisão dentro da igreja de Corinto de ordem social. Quando eles se reuniam, geralmente eles praticavam a ceia ágape. A ceia ágape não era só pão e vinho, eram alimentos também. E é o que acontecia. Os mais abastados, que iam com seus alimentos mais bem caprichados, mais bem produzidos, eles tinham tendência a talvez chegar um pouco mais cedo e comer rápido esses alimentos. Quando chegava o pobre, que nem sempre podia trazer alguma coisa, no máximo ali um pão mesmo, eles passavam fome no culto do Senhor. E aí Paulo critica eles nesse sentido. Olha, se você está com fome, em vez de você comer primeiro, logo chegou e já come logo para matar sua fome, coma em casa. E quando trouxer o alimento, espere pelos outros para que todos possam partilhar do alimento. Então, assim, o fato de que algumas pessoas comiam primeiro e os outros passavam fome, não é que eles realmente quisessem comer antes porque estavam com fome. Na verdade, eles estavam fazendo isso por conta de que eles estavam menosprezando os mais pobres. E isso envergonhava os que nada tinham. Ou seja, aquilo que era para ser uma reunião solidária, uma reunião de amor, como o próprio nome que eles davam era ceia ágape, ágape do amor, o amor perfeito, não estava sendo uma ceia ágape. Não estava existindo o verdadeiro amor, a solidariedade, a generosidade. Não estava havendo a misericórdia, sabendo que existia irmãos mais pobres na comunidade, que existia escravos. Então, esses dois grupos sofriam na igreja de Corinto, os pobres e os escravos. O que vocês estão fazendo é vergonhoso. E aí Paulo vai além. Ele chega a dizer o seguinte: olha, o que vocês fazem quando vos reunir não é nem a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Porque a ceia do Senhor, se ela é nesse parâmetro do Senhor, então ela deveria existir unidade, deveria existir amor, deveria existir solidariedade e partilha. Aquela realidade que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 em diante, onde todo mundo tinha tudo em comum, não era uma realidade na igreja
de Corinto. Era uma coisa totalmente diferente. E aí Paulo traz uma questão bem interessante. Ele diz o seguinte para a igreja de Corinto a respeito da ceia. E assim, quando vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, vocês comem e bebem juízo para si. O que é não discernir o corpo do Senhor? É entender que nós somos uma unidade em Cristo. E se nós somos uma unidade em Cristo, de fato, nós devemos partilhar o nosso alimento. A mesa do Cordeiro tem que ser uma mesa da generosidade, da solidariedade, onde ricos e pobres não fazem diferença entre si, porque todos são um em Cristo Jesus. A crítica de Paulo é que eles entendam isso, ainda que tenham diferenças financeiras entre eles, mas o comportamento deles não deveriam fazer diferenças entre si. Eles deveriam se comportar como os irmãos em Cristo Jesus. E aí no capítulo 12, no capítulo seguinte, essa passagem, Paulo vai falar justamente sobre essa questão do corpo. Ele vai falar dos dons espirituais, né, mas ele vai colocar principalmente a importância da unidade do corpo e da utilidade que cada um tem no corpo de Cristo. Mesmo que a pessoa seja mais pobre, mas ela tem utilidade. Então a mão não pode dizer para o pé, não preciso de ti. O rico não pode dizer para o pobre, não preciso de ti, dentro da comunidade cristã. Esse entendimento, ou a falta desse entendimento, é muito danoso. E o entendimento que nós temos que ter é que o Senhor, Ele nos fez um em Cristo Jesus e nós devemos nos comportar como irmãos, nos comportar a partir dessa ideia da fraternidade. Fraternidade, que é o amor ao amigo, são os relacionamentos de amizade que nós devemos ter uns com os outros. E a última divisão que Paulo vai exortar a igreja de Corinto é a divisão ocasionada por questões de espiritualidade. Uns se consideravam mais espiritual que outros. Uns achavam que por serem profetas, ele era mais espiritual, tinha mais dom e o seu dom era mais importante do que os dos outros. E isso vai ocasionar divisões também entre eles. E eu quero ler dois textos para você. O primeiro deles, 1 Coríntios 14, 18 e 37, que diz o seguinte: dou graças a Deus porque falo em outras línguas muito mais do que todos vós. Se alguém se considera profeta ou espiritual. Aí no 1 Coríntios 4, 18 diz: alguns se ensoberbeceram. Então nessas duas passagens nós vemos essa questão dessa divisão. Alguns chegavam a se considerar tão espiritual, alguns se consideravam que tinham um dom mais importante do que os outros, se colocavam em uma situação de mais importância do que os outros, e alguns chegavam a fazer isso em relação ao próprio Paulo. Então Paulo vai dizer assim: olha, eu dou graças a Deus porque falo outras línguas mais do que todos vós. Ou seja, sobre esse dom da glossolalia, que é o termo grego, né? Que é o dom de falar em línguas, eu tenho mais do que todos vocês. Só que na continuidade, Paulo vai dizer o seguinte: mas eu prefiro falar 5 palavras que alguém compreenda do que falar milhares que ninguém compreenda. No capítulo 13, ele vai falar sobre essa questão. Ainda que eu tenha a língua dos anjos, mas não tiver amor, nada serei. Ou seja, então Paulo ele coloca para a igreja de Corinto, que se achava que o dom de línguas era um dom soberano, e o dom de profeta também era soberano, por isso que assim, não se consideravam profetas. Opa, esse daí é profeta, né? No toque no ungido do Senhor, e todos aqueles discursos, né, louco, né? Então Paulo vai dizer para eles o seguinte: olha, todos os dons são importantes no corpo de Cristo, todos. Não existe um dom mais elevado do que outro. E todos os dons têm que ser temperados com amor. É por isso que você tem o capítulo 13 de 1 Coríntios entre 2 capítulos que falam sobre dons espirituais. O capítulo 12 inicia a discussão sobre dons espirituais, explicando sobre os dons espirituais, sobre a importância de cada membro do corpo de Cristo com os seus dons. E no capítulo 14 ele continua falando desses dons e sobre a questão da importância da ordem no culto. Então são 2 capítulos, 12 e 14, falando sobre dons espirituais.
E aí ele, no meio, coloca a importância do amor, temperando aqueles que têm os dons espirituais. Porque se não existe amor, de fato, só o que vai acontecer é divisão dentro da igreja, como acontecia com a igreja de Corinto. Faltava amor, tinha muitos dons, mas esses dons causavam soberba, como Paulo disse em 1 Coríntios 4:18, que nós lemos. Alguns se ensoberbecem. E esse ensoberbecimento fazia com que eles se tornassem arrogantes e até desprezassem outras pessoas na igreja. Eu já vi igrejas que as pessoas, por ter o dom da profecia, ela se colocava acima do pastor. Ela queria toda hora corrigir o pastor, colocar o pastor sob cabestro, né? E isso é um problema sério, né? Porque a pessoa está usando o dom somente para poder, né, ter um status, ter uma função na igreja de controle da igreja. E isso não pode acontecer, né? Se a pessoa tem um dom de profecia dentro de uma igreja, né, e existe o pastor na igreja, tem que haver mútuo respeito, eles têm que se cooperar, eles têm que é essa ideia, né, de cada um serve na sua função. Aí, como diz Paulo aos Efésios, né, todo o corpo bem ajuntado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu aumento, o seu crescimento em amor. Então, de fato, em vez de o dom ser uma espécie de patente, né, que vai qualificar a pessoa como melhor do que os outros, não. O dom, ele é uma função, uma graça de Deus para que a pessoa possa servir no corpo de Cristo, juntamente com os outros dons, e nenhum é melhor do que o outro, né? Por isso que Paulo vai, quando finaliza o capítulo 12, início o 13, diz assim: eis que vos apresento um dom sobremodo excelente. E aí ele diz assim: se existe realmente um dom que é está no topo, né, que é o maior de todos, é o amor. Porque ainda que fale muitas línguas, né, é como um símbolo que retine, mas é vazio por dentro. Precisa ter amor, né? Ainda que tenha dom de profetizar, de nada serve, né? Ainda que alguém tenha muito conhecimento, e existia os racionalistas dentro da igreja, né? Existia aqueles da filosofia que gostavam somente do Apolo, né? Se eu tiver muito conhecimento, também sem amor não serve para nada, porque Paulo vai dizer: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que nós vivemos nessa realidade hoje é em parte. Quando vier o que é perfeito, e ele está falando do reino, quando vier em glória com Jesus Cristo, aí o que é em parte será aniquilado. E aí nós seremos conhecedores como somos conhecidos por Deus. Então Paulo trabalha essa questão de que às vezes a gente faz divisões e brigas na igreja por conhecimentos que são, né, em parte, não são completos. Então nós temos que aprender a nos respeitar nessas questões todas, valorizar todos os dons espirituais, e de fato cada pessoa dentro da igreja, ela recebe da parte de Deus uma capacitação para que assim, ela colabore com o reino, colabore com a missão do Senhor. Quando a igreja ela não tem todos os dons e capacitações, ela fica capenga, ela fica falha, né? Porque uma pessoa só não consegue dar conta de tudo. E uma pessoa só não tem todos os dons, né? Paulo até tinha muitos dons, né? Mas não tinha todos. Então é necessário que exista essa... E o Espírito Santo faz isso, ele distribui os dons sobre toda a igreja, para que toda a igreja seja edificada e um coopere com o outro, porque nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Então nós vemos que Paulo trabalha essas divisões teológicas, culto à personalidade, divisões sociais e as divisões ocasionadas por questões de espiritualidade. Uma espiritualidade não saudável, onde as pessoas usavam dons de forma errada. E aí, o que estava por trás de todas essas divisões de fato e verdade? Paulo vai abordar isso em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 a 4. Vamos ler? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Nessa passagem, nós vemos de fato o que está por trás de todas essas divisões. A carnalidade, ou vamos usar uma expressão diferente, mas que tem o mesmo sentido. Imaturidade espiritual. Eles eram imaturos, pessoalmente e espiritualmente falando. Pessoalmente no sentido de emocional, né? Eles não tinham maturidade emocional, não tinham maturidade espiritual. Eles eram, como Paulo está dizendo aqui, crianças em Cristo Jesus. Eles não suportavam um alimento mais sólido. Né? Na nossa linguagem aqui, não suportava ainda um feijão ou uma feijoada. Não tinha estômago para isso ainda. Eles ainda precisavam dos primeiros leites. Né? E Paulo não está tratando aqui da questão da doutrina, que não é isso. Né? Paulo está tratando aqui da verdade da espiritualidade como um todo. A espiritualidade nossa, ela precisa nos ajudar a amadurecer na fé. Se a gente não amadurece na fé, não adianta ter dons espirituais, não adianta a gente conhecer toda a teologia, porque até Paulo chega a dizer, essa questão do conhecimento, diz assim, o conhecimento ensoberbece isso, mas o amor é que edifica. Na minha cabeça, quando eu li esse texto, eu fiquei assim por um bom tempo meditando, porque parece uma contradição, né? Ele vai dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor que edifica. A edificação não se dá através de conhecimento? Mas na verdade não. Paulo vai dizer que o conhecimento, sem o amor, ele só ensoberbece. Ele só torna a pessoa mais arrogante, só faz a pessoa ser prepotente, faz com que a pessoa despreze os outros, queira humilhar os outros com seu conhecimento. Já o amor, quando ele está presente, ele se preocupa em edificar, em cuidar, em abençoar os outros. Então, por isso que Paulo aborda essa igreja como uma igreja que tem imaturidade. Aí o termo que ele vai usar aqui é da carnalidade. Né? São pessoas movidas por uma emoção, movidas por uma força, sem a maturidade do Espírito. Então, eu continuo dizendo, a espiritualidade deve nos levar à maturidade. Se a gente não tem essas maturidades a qual Paulo está abordando, é porque a gente ainda não cresceu espiritualmente direito, ou então a gente está seguindo uma espiritualidade doentia. Que existe espiritualidade doentia. E aí, o propósito de Paulo, e ele deixa isso claro lá em Efésios, né? É conduzir a igreja à maturidade. Ele diz assim, no Efésios 4, versículo 11, existe, Deus deu profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres à igreja, para que esses visem a edificação dos santos, o aperfeiçoamento dos santos. Isso está no versículo 12. É para o aperfeiçoamento dos santos que Deus dá os dons espirituais à igreja, para que assim eles cresçam. Aí, no versículo seguinte, 12, 13, vai dizer o seguinte, aperfeiçoados para que cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e cheguem à estatura da plenitude de Cristo. Em outra versão diz, cheguem à maturidade, à varonilidade de Cristo Jesus. Jesus era um ser maduro espiritual. A nossa caminhada, a nossa espiritualidade tem que nos levar à maturidade espiritual. Quando a gente alcança maturidade espiritual, comparado à de Jesus Cristo, porque Jesus é o padrão, né? Por isso que Paulo usa a expressão estatura, né? Porque é como se a gente estivesse crescendo em estatura, né? Só que essa estatura é da espiritualidade, igual a de Cristo. Quando te alcança essa estatura da espiritualidade em Cristo, quando chega a esse estado de maduro, a gente não faz divisão na igreja. A gente não usa os dons como meio de humilhar ninguém, de se achar melhor do que ninguém. Porque uma das características da maturidade espiritual é a humildade.
É o reconhecimento de que nós somos somente instrumentos na mão de Deus, vasos, como Paulo diz, né? Eu tenho os tesouros de Deus contidos em vaso de barro. Eu sou um vaso de barro que está à mercê de ser quebrado, né? Um vaso, ele não tem toda a sua resistência necessária. E é de barro, não é de porcelana, não é de um material de uma qualidade melhor. Eu sou um vaso de barro. E alguém que chega a falar isso é porque alcançou uma certa maturidade. E aí essa maturidade eu reconheço também, que o que eu tenho de precioso é Deus. Eu sou o vaso que compõe os tesouros de Cristo. A maturidade leva a pessoa a isso. O aperfeiçoamento em Cristo leva você a colocar de lado todas as divisões, facções. Você, inclusive, quando tem uma opinião diferente, você respeita o outro, né? Então, o espiritual é o pobre de espírito no sentido de que ele realmente é uma pessoa que ele não se ensoberbece, ele não se coloca acima de ninguém, ele não cria divisões por causa da sua opinião, ele não escolhe esse ou aquele, mas ele considera todos como servo de Cristo. Ele se volta para a palavra de Deus para guiar a sua vida e contribui com o reino de Deus. Essas divisões que existiam na igreja de Corinto, essas 4 divisões, como eu coloquei para você, elas ocorriam na igreja de Corinto por falta de maturidade espiritual. Paulo vai dizer, usa essa expressão, né? Vocês são carnais, não são espirituais. Vocês estão agindo segundo os homens, vocês estão agindo segundo um coração corrompido ainda. Então vocês têm que crescer de fato espiritualmente. Vocês precisam amadurecer na fé de vocês. Essa é a solução que nós temos para a igreja de hoje. A igreja de hoje também tem divisões. A igreja de hoje tem muitas divisões de ordem teológicas, doutrinárias. Nas redes sociais a gente vê muita briga entre calvinistas, arminianos. Nós temos muitas divisões na igreja por conta de culto à personalidade. Aquele pastor, ele prega melhor, é mais bíblico, ou ele é mais carismático, ou ele tem uma oratória melhor, ele é mais bonito. A gente cria divisões na igreja por conta de que a gente gosta mais de um líder do que do outro. Porque esse é melhor segundo os nossos gostos, né? A gente gosta de um certo perfil e só quer seguir aquele perfil e despreza todos os outros. Criamos divisões por causa disso. Criamos divisões por questões sociais na igreja, né? A gente chega na igreja todo bem vestido, né? Aí se tem uma pessoa mal vestida ou fedorenta do lado, a gente não senta e vai sentar em outro lugar, né? Divisões sociais a gente sabe que existe, né? Mas essas divisões que ela fica só na ordem financeira, não fique na ordem do coração. Que a gente ame a todos dentro da igreja. Existem divisões de ordem espiritual. Um se acha mais espiritual do que outros, um acha que ora melhor do que o outro, e nada disso demonstra maturidade. Nós temos que buscar essa maturidade espiritual. A gente alcança essa maturidade espiritual quando a gente olha para Jesus e aprende com Jesus. Aprende não só com seus ensinos, mas com seu exemplo. Jesus foi um ser muito maduro. Quando ele era injuriado, ele não injuriava de volta. Quando ele estava sendo cuspido, maltratado, ofendido na cruz, ele orou ao Pai e disse: Pai, né, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus não teve nenhum sentimento de vingança ali naquele momento. Jesus foi tentado por Satanás por 3 vezes e na sua maturidade espiritual ele recusou as 3 propostas de Satanás. Proposta que muitas outras pessoas aceitariam fácil, porque as pessoas gostam de coisa mágica, transformar a pedra em pão. Se você tivesse esse poder, você faria, por falta de maturidade somente. Né? Você pular de um alto de um pináculo, né? E flutuar até a terra, se você tivesse esse poder, você faria, por falta de maturidade. Né? Se alguém apresentasse todos os reinos do mundo e te oferecesse os reinos do mundo para ficar rico, poderoso, você aceitaria por falta de maturidade. Jesus, ele teve maturidade, negou todas essas 3 coisas e conquistou muito mais com Deus. Nós conquistamos muito mais com Deus quando agimos de forma madura e ajudamos a edificar a igreja de Jesus
E não só edificar, a gente consegue unificar a Igreja de Jesus com as nossas atitudes maduras espiritualmente. Né? Olhe para Jesus, aprenda com Jesus, haja como Jesus agiu. E assim você vai estar crescendo a estatura da plenitude de Cristo. Não será como menino, você estará suportando alimentos mais sólidos. E assim você vai caminhar de uma forma que, de fato, agrada a Deus e colabora com a Igreja do Senhor. Amém? Se você ficou com alguma dúvida nessa lição, a respeito dessa lição, escreva nos comentários. A gente recebe a notificação desses comentários e logo a gente responderá também, ou trago na próxima lição, para que assim a gente vá construindo conhecimento, tirando dúvidas e ficando cada vez mais claro. Que Deus abençoe a sua vida e você possa crescer na estatura da plenitude de Cristo, sendo cristão maduro e não sendo aquele que causa divisão da igreja, mas que causa unificação na igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.